Olá, meu cuti, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu quero apresentar para você a mini palestra, né? É mais do que uma palestra, uma apresentação que você vai fazer no café de negócios, né? Na rodada de negócios. Você deve começar com uma pergunta instigante, uma pergunta provocadora. Vocês sabiam, aliás, antes, ele vai estar com a logo da Line Coaching, né? Você vai começar com uma pergunta instigante, uma pergunta provocadora. Vocês sabiam que só porque nós abrimos um negócio não significa que nós somos realmente empreendedores? É possível que nesta sala a maioria das pessoas não sejam empreendedores. É possível que sejamos apenas o dono, o patrão, o proprietário, o chefe, o senhor de engenho, não o empreendedor. E vocês podem ficar bravos comigo, mas ao final dessa palestra, dessa breve apresentação, vocês verão que esta é uma realidade. Nem todos somos empreendedores. E eu explico isso explicando para você que todos nós temos dentro de nós três personalidades que lutam entre si para assumir o controle de nossas vidas. Nem sempre nós somos empreendedores, gerentes ou operário, né? Essas são as três personalidades que lutam, que brigam desde a nossa infância para assumir o controle de nossas vidas. Uma vez nós fomos operário, ou algumas vezes, certas vezes nós fomos gerentes e muitas vezes nós fomos operário. O problema nos nossos negócios não está na crise, não está no nosso negócio, está no fato de que não somos empreendedores o tempo todo. Ora, nós somos empreendedores, ora, nós somos gerentes, ora, nós somos operários. E esse problema, né, acaba com os nossos negócios. Mas deixa eu explicar rapidamente para vocês cada uma dessas personalidades. A primeira personalidade é a personalidade do empreendedor. Ele é criativo, tem muita coragem e geralmente esse empreendedor, essa personalidade criativa, corajosa, que nos faz montar um negócio, desce em nós ou baixa em nós ou toma o nosso controle por conta de uma insatisfação profissional. É no momento de insatisfação que resolvemos abrir um negócio. Pode ver, na maioria das pessoas, uma insatisfação e geralmente ela é profissional. Nós recebemos uma espécie de surto, nós surtamos, né, um surto do empreendedorismo. A gente chuta o pau da barraca em determinado dia, a gente fica revoltado e aí nós surtamos. Chega, eu não quero mais esse emprego, chega, eu não fico mais aqui, chega, eu vou abrir meu próprio negócio. E nós abrimos, certo? Com aquela criatividade, aquela coragem, a gente, com uma criatividade, uma coragem incrível, nós convencemos todos. Conseguimos convencer, o empreendedor é um excelente vendedor, nós vendemos a nossa ideia, montamos nosso negócio e olha que o negócio até que começa bem. E começamos animado. E o empreendedor fica ali no controle, até o dia em que os primeiros problemas começam a aparecer. E quando os primeiros problemas acontecem, sabe o que o empreendedor faz? Ele foge, ele some, ele vaza da vida das pessoas. E por isso nós dizemos que você não é empreendedor. E quem diz isso não sou eu apenas aqui. Quem fala isso é Michael Gerber, autor do best-seller O Mito do Empreendedor. Michael Gerber vai mais fundo. Ele diz que o empreendedorismo é um mito na vida de milhares de empresários no mundo inteiro. Nós fomos empreendedores em algum tempo de nossas vidas. Essa é a realidade. A segunda personalidade que aparece na nossa vida, geralmente, quando o empreendedor desaparece, é a personalidade do gerente, né? O gerente, ele também chega na nossa vida como um surto. Nós surtamos como gerente. O gerente, ele tenta assumir o controle. Veja bem, ele apenas tenta. Ele tem uma vontade incrível de fazer mudanças. Mas o problema
é que, como no empreendedorismo, né, nós não fomos ensinados a ser empreendedores, por isso o empreendedor, quando vê problema, some, desaparece. O gerente também. Nós não fomos ensinados a gerenciar nossas vidas. Somos indisciplinados, a gente começa e não termina as coisas. E quando nós percebemos que nós não conseguimos mudar as coisas, nós abandonamos aquele projeto. O gerente abandona tudo. Ele não abandona pela metade, ele abandona tudo. Quando ele se vê diante de um problema, ele abandona tudo, tá? O gerente aparece de vez em quando nas nossas vidas, sempre no final de semana, né? No domingo à noite, depois de você ter comido demais, você vai dizer: segunda-feira eu começo a dieta. Na segunda eu começo na academia. Na segunda as coisas vão mudar. Na segunda, e geralmente ele começa também no início do mês, ou ele começa também no início do ano. O gerente, ele tenta assumir o controle, organizar as coisas, arrumar a bagunça, mas geralmente ele não fica por muito tempo. Veja na sua vida aí, ó, todas as coisas que você tenta fazer na sua casa. A partir de amanhã, ninguém mais vai fazer desse jeito. Na tua empresa, a partir de amanhã, vai ser tudo desse jeito. E um mês depois, ou uma semana depois, tudo volta ao normal. E quando o gerente e o empreendedor abandonam, sabe quem assume o controle? O operário. A personalidade do operário é a personalidade que nós mais gostamos, o nosso melhor amigo, é o nosso amigo imaginário, a personalidade que a gente mais conhece. Ela fica a maior parte do tempo no controle de nossas vidas. Nós fomos apresentados a ela pelos nossos pais, quando os nossos pais falavam. Quando os nossos pais nos deram os primeiros presentes, foram presentes nos quais nós queríamos ser operário. Eu, por exemplo, meu primeiro presente é um tratorzinho. E eu queria ser o piloto do trator, o motorista do trator, ou seja, um operário. Meus pais mandaram para o colégio e sempre me diziam: estuda, meu filho, para um dia ter um bom emprego. A gente vai para a faculdade, o que a gente aprende na faculdade? A ser operário. Um chefe de cozinha, quem está fazendo gastronomia, aprende o que na faculdade? A fazer comida. E quando ele monta o restaurante dele, ele vai trabalhar em que setor? Na cozinha. É assim. Nós aprendemos a vida inteira a sermos operários. A nossa mentalidade é a mentalidade de um operário. E o operário tem seus defeitos. Ele é indisciplinado, ele não pensa no futuro, ele não acredita em ninguém, acredita somente nele. Ele tem orgulho de fazer o trabalho sozinho, ele não delega. O operário é egoísta. E é isso que nós somos. E quando nós montamos a nossa empresa, na maior parte do tempo, nós somos operário. O problema é que vivemos um ciclo vicioso. Ora nós somos empreendedor, ora nós somos gerentes, ora nós somos operários e ninguém entende, o mercado não entende, os nossos clientes não entendem, nossos funcionários não entendem. Deu a louca no patrão, por que ele está chutando todo mundo hoje? Ontem ele estava tão animado, tão esperançoso, tão feliz, hoje ele já está bravo, hoje ele nem olha para a nossa cara. No mês passado ele mandou a gente fazer determinada coisa, agora ele já não quer fazer mais nada. As pessoas não entendem, não há negócio que resista tanta mudança de personalidade. E é isso que tem feito acabar com os nossos negócios. Agora você deve estar fazendo uma pergunta: como ser empreendedor o tempo todo? Veja bem, meu coach, essa primeira parte ali é uma introdução. Tá? E agora, essa pergunta ela divide aquela introdução para o corpo da palestra. Tá? Como ser empreendedor o tempo todo? Essa é a pergunta que todos deveriam fazer. A partir de agora, eu vou dividir essa apresentação em 3 partes bem rápidas, tá bom? Para você entender como ser empreendedor o tempo todo, você precisa entender que toda empresa passa por fases de crescimento, como um ser humano passa. Né? Num ser humano nós temos a fase da infância, a fase da adolescência e a fase da maturidade. A mesma coisa que funciona com os empresários. E entendendo a fase de crescimento de uma empresa,
você vai aprender a como empreender o tempo todo. Preste atenção. Entendendo essas 3 fases, você aprenderá a como empreender o tempo todo, tá bom? Vamos então a entender a primeira fase. Bom, eu já falei para você, né, que quando nós pensamos em abrir uma empresa, quem está atuando nesse momento é a nossa personalidade empreendedora, né? Eu poderia dizer que quando nós temos a ideia de um negócio, quando nós surtamos, né, e temos a ideia de montar um negócio, estamos grávidos de uma ideia. Você poderia dizer, estou grávido de um negócio, estou grávido de uma ideia. E quem é o pai dessa ideia? Você já sabe, né? É o empreendedor. O empreendedor é o pai dessa ideia. O problema é que o empreendedor abandona esse filho, deixando-o numa eterna infância. É como se uma criança fosse abandonada pelos pais e deixada numa ilha deserta, e é porque essa criança não aprendeu sobre a vida com os pais, ela agora está mentalmente atrapalhada. E é isso que acontece com a maioria das empresas no momento. A maioria das empresas em nosso país vive uma infância. E quais são as características de uma empresa que está numa infância? Eu vou repassar para vocês rapidamente aqui, tá? Só para vocês terem uma ideia. Na realidade, aqui na Line Coach nós temos um quiz, um teste que identifica a sua empresa na infância. Daqui a pouco eu vou lhe dizer como você pode fazer esse teste. Bom, uma empresa que está numa infância, geralmente, o dono e a empresa são uma coisa só. É como se fossem gêmeos siameses, né? Tira o dono da empresa, a empresa morre. Eles não conseguem viver um sem o outro, não conseguem viver uma semana distantes. É impressionante como os dois são uma coisa só. E o pior é que os clientes entendem e percebem que eles são uma coisa só. A gente percebe uma empresa na infância como quando a empresa tem um nome do próprio dono. Como, por exemplo, aqui o açougue do Abel, a padaria do Alex, o Luciano Alves cabeleireiro. Quando você vai nessas empresas, você espera encontrar os donos, porque a empresa e o dono é uma coisa só. O cliente já sabe, quando eu vou no Luciano cortar o meu cabelo e o Luciano não está lá, eu não quero, eu quero o Luciano. Por que eu quero o Luciano? Porque para mim a empresa do Luciano e o Luciano são uma coisa só. Tem empresas que é interessante que ela tem até um apelido do dono, não é nem um nome, é o apelido. É o restaurante Bar do Didi. Agora tem casos que é impressionante, que a pessoa, a própria pessoa, o ser humano, perde a sua identidade e ele deixa de ser o dono da padaria, do comércio, e o comércio é o dono dele. Como, por exemplo, aqui no caso do Manuel da padaria. O cara tentou se eleger e ele fala que ele é o Manuel da padaria, não é mais a padaria do Manuel. O Manuel é da padaria. Então, é uma coisa interessante, né? Que as coisas, a empresa e o dono são uma coisa só, que às vezes até o nome se confunde, né? Outra característica é a dependência, né? Não dá, o empresário não consegue viver longe da empresa, a empresa não consegue viver longe do empresário. Vai tirar férias, ele não para de pensar na empresa, ele leva a empresa para o trabalho, ele chega em casa, tem trabalho para fazer, onde ele está as pessoas ligam, ninguém sabe fazer nada sem um empresário. Dependência. Outra coisa é a questão da lucratividade. Uma empresa na infância, o dono não sabe o lucro que a empresa dá, não sabe como aumentar essa lucratividade. É um caos completo, uma verdadeira irresponsabilidade. Na fase da infância, ninguém sabe como está o lucro da empresa. Outra característica de uma empresa na infância é que essas empresas não têm planos de vendas. Elas vivem dependendo das boas safras, né? Das épocas boas, dos momentos em que se vende bastante. Quando se passa por uma crise, a empresa quebra, porque ninguém tem um plano de vendas, estratégia de vendas. São empresas que dependem de pessoas e não de um processo. Não dependem de estratégias, dependem sim de um bom vendedor e não de um processo de vendas. Outra característica de quem está na infância é o completo abandono financeiro.
a completa bagunça financeira. Geralmente está em dívidas, quebrada, vive pedindo dinheiro emprestado, ninguém sabe, não tem controle de nada, não tem indicadores financeiros, uma completa irresponsabilidade. Talvez um dos maiores fatores de quebradeira é o completo abandono das finanças, não ter controle financeiro. Uma outra característica de uma empresa na infância é a falta de tempo. O dono não tem tempo para nada. Não tem tempo, não tem gestão de tempo. A empresa consome ele o tempo todo, ele vive apagando incêndios, não consegue ter tempo para a família, os filhos estão crescendo, ele não consegue, não está vendo os filhos crescer, um completo caos com relação à gestão de tempo. Outra característica é que nessa fase o dono mal consegue dormir, não há qualidade no sono. Ele leva trabalho para casa, leva os problemas para casa. Você quer ver uma época terrível de quem vive na infância? É a semana que tem que pagar a folha. Ele não consegue dormir, o próprio coitado. Caos total, sono, falta de sono, característica de quem vive na infância. Outra característica é que não tem roteiro de contratação. É um caos, todo mundo, os funcionários entram, ninguém sabe o que fazer, não tem um roteiro de contratação, não tem POP, né, procedimentos operacionais padronizados, todo mundo faz do jeito que quer, não tem regras, uma verdadeira anarquia, bagunça total. Essas são algumas características de quem vive na infância. E quando que termina a infância? Em uma empresa, você deve estar se perguntando, uma infância termina quando o empresário descobre, percebe que não dá mais para viver do jeito que ele está vivendo. Quando ele entende que chega, não posso mais, se eu continuar assim, na infância eu vou morrer. Ou eu e a minha empresa, um dos dois vamos morrer. Quando ele pensa assim, ele está entrando na fase da adolescência, que é a fase da descoberta. A fase do início da maturidade, quando você percebe que você precisa de ajuda. E então você percebe que precisa de um professor, de um treinador, né? Está inserido em uma tribo. Você precisa de alguém que te ajude a atravessar a crise, a atravessar o problema. E aí então você vai em busca de ajuda. E você percebe na adolescência que essa ajuda precisa ser urgente. Você não tem mais tempo para perder dinheiro, você não tem mais tempo para gastar com treinamentos que demoram muito tempo para resolver problemas. Você precisa de urgência, tá? E é nessa fase que você consegue trazer de volta aquele empreendedor que está aí dentro de você, mas que abandonou o teu negócio, que aparece de vez em quando. E é nessa fase, na fase da adolescência, que você aprende a viver como empreendedor o tempo todo. E é aí que você salva seu negócio. E você consegue levar a sua empresa à maturidade. Uma empresa madura sabe o que teve de fazer para estar onde está e o que deve fazer para chegar onde ela quer. Ela sabe o que teve de fazer, ou seja, qual é a estratégia que trouxe ela até aqui. E ela sabe agora qual é a estratégia que vai levá-la para onde ela quer ir. São empresas como Walt Disney, McDonald's, Subway, Hotéis Hilton, empresas maduras, empresas que nunca vão quebrar. Essas empresas não vendem produtos, elas vendem uma missão, elas vendem uma experiência, elas descobriram na fase da adolescência o que elas realmente precisam vender para serem únicas no mercado, para terem filas de pessoas querendo comprar com elas. Elas vendem experiência, elas vendem uma missão, e é isso que as pessoas querem. As pessoas não querem comprar pão, as pessoas não querem comprar café, as pessoas não querem comprar um carro, elas querem uma experiência que elas possam extrair dessas coisas. Ninguém quer dinheiro, ninguém quer uma casa na praia, as pessoas querem uma emoção, uma experiência dessas coisas. Então, quem está na maturidade vende missão, não vende produtos. As empresas que estão na maturidade têm uma visão de futuro clara, conhecida pelos funcionários, pelos clientes, pelos fornecedores,
A empresa que está na maturidade é dirigida por um líder. Ninguém segue uma pessoa ou fica muito tempo numa empresa que não tem visão de futuro. Uma empresa que tem uma visão de futuro, ela sabe para onde está indo e todos os colaboradores, clientes, fornecedores também vão torcer por ela, porque essa visão de futuro é compartilhada com todos. Uma empresa que está na maturidade tem processos. Ela não depende de pessoas, ela depende de processos. Tudo é documentado, tudo está muito claro, desenhado. Todos sabem o que tem que fazer, todos sabem o que precisa ser feito para que a empresa viva sua visão de futuro. Processos. Ela não depende de pessoas incríveis, mas de processos incríveis. O empresário que tem uma empresa na maturidade tem sua aposentadoria planejada. Ele sabe quando ele pode parar de trabalhar, porque a empresa dele pode ser tocada por qualquer pessoa. Ele pode abrir quantas empresas quiser e a empresa dele tem valor, vale milhões. Uma empresa na maturidade tem um empresário que sabe quando ele vai se aposentar. Uma empresa na maturidade, o dono, ele para de vender produtos e começa a vender. Uma empresa na maturidade, o empreendedor, o dono da empresa, ele para de vender produtos e começa a vender a empresa dele. É nessa fase que você começa a pensar, ao invés de vender um produto, eu vou vender o meu sistema, porque o meu sistema funciona comigo, pode funcionar com qualquer outra pessoa. Então, você começa a vender filiais, a colocar filiais, ou talvez até a franquear o teu negócio. É somente nessa fase que você deveria começar a abrir filiais. Depois que você tiver o seu protótipo de negócio funcionando, porque ninguém quer replicar problema, você vai replicar aquilo que deu certo, você replica o que funciona, não o que dá errado, ok? Então nessa fase você pode se tornar bilionário. Aliás, deveria ser o objetivo de todos aqui dentro dessa sala, construir um negócio que se torne um protótipo, um negócio que possa ser vendido depois, e ser vendido por milhões, como fez Flávio Augusto com a ESAP, ou um negócio que você possa vender vários deles para várias pessoas. Essa deveria ser a nossa meta, a meta de qualquer um de nós aqui. E uma empresa que está na maturidade, o dono de uma empresa que está na maturidade, dá à sua família uma segurança, de uma herança, não um abacaxi para os filhos descascarem, não um abacaxi para o seu cônjuge descascar depois da sua morte, mas dá a eles e à família inteira uma verdadeira herança, uma segurança de uma vida após a sua partida desse mundo. Dá às pessoas, às suas famílias, algo que possam tocar, porque tem processos. E quando existe processos, existe sistemas, existe uma empresa organizada, qualquer um pode tocar. Então eu, como filho do antigo proprietário, eu posso tocar o meu negócio ou contratar alguém para tocar um negócio para mim. Ou seja, porque existe um sistema. E se existe um sistema, existe processos, existe uma segurança, existe uma herança. E é isso, senhoras e senhores, esse é o grande objetivo nosso, como empresários, fazer com que a nossa empresa pague a nossa aposentadoria. Transformar a nossa empresa em um protótipo de um negócio que funcione até sem a nossa presença, se um dia nós quisermos. Muito obrigado a todos vocês e eu gostaria de agora apresentar para vocês o meu pequeno brinde, nós temos aqui uma cortesia para dar a cada um de vocês. Essa fase da infância, adolescência e maturidade, nós temos um teste, na realidade é um diagnóstico que nós fazemos na sua empresa, numa visita de um especialista no seu negócio, onde nós vamos lhe entregar um diagnóstico com mais de 15 páginas, onde vão identificar todos os problemas no seu negócio e tudo o que deve ser feito para levar a sua empresa à maturidade, ok? Eu gostaria então
de estender esse convite aos senhores, a gente pode agendar e não vai lhes custar nada. Só esse relatório custa mais de R$ 2.000 e como vocês são convidados a esse evento VIP, eu estou convidando vocês, oferecendo esse convite aos senhores para a gente agendarmos aí um horário e eu visitar a sua empresa e lá nós vamos fazer um diagnóstico completo. Você vai receber gráficos, informações importantíssimas e sigilosas para você levar a sua empresa à maturidade. Muito obrigado, obrigado a todos. Bom, pessoal, é isso. Mais ou menos esse é o nosso objetivo aqui da palestra, né? Uma pequena e breve apresentação e depois você vai aí conversando e agendando as visitas aí na sua empresa, no seu café. Forte abraço.